piadas de física infames e absurdas. A irresistível. Que? Relaxa. Para de resistir a tudo. Mas, peraí. Eu sou o símbolo da resistência. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar, no site, na web. Opa, aproveita e se inscreve lá no nosso canal, porque toda vez que tiver vídeo novo, você já fica sabendo. youtube.com/TV Escola. E hoje a gente fala de física. Você sabe o que é energia nuclear? E como ela está presente na medicina? Quem explica pra gente é a medalha de ouro na Olimpíada Mundial de Energia Nuclear, Alice Cunha. Mas antes... Pode ser repetitivo, mas antes... Vem pra cá, professor Rafael Vilaça. Seja bem-vindo. Obrigado. Como esquematizar esse estudo daqui até o Enem? Vamos ali na lousa? Acho que a primeira coisa aqui que a gente tem que se ligar é você achar um material bacana para você estudar. Como é que você faz um resumo ou um mapa mental? Primeiro você vai pegar as frases mais importantes, tá? Que não são todas. Então, o mínimo de informação nesse ponto é importante, mas o mínimo necessário, o mínimo fundamental. Você separar sempre as fórmulas e a teoria ser sempre sintética. E a gente monta mapinhas mentais, que inclusive eu tenho até compartilhado nas minhas redes, tá? Que são resuminhos ou mini formulários que você preenche para depois ficar fácil, acessível de você manusear aquilo para estudar no dia a dia. E uma vez sintetizado, estudou a teoria, sintetizou tudo, com pelo menos aí, gente, 10 a 20 exercícios por semana, tá bom? Tentou fazer o exercício, não conseguiu? Vai para a resolução, que é uma outra forma de estudar. E aí eu acho que a gente consegue sintetizar. Teoria, resuminho e lista de exercício é como a gente estuda física. Professor, hoje você trouxe uma questão sobre associação de resistores. Quando a gente estuda isso? Estuda basicamente dentro de eletricidade na terceira série do ensino médio. E qual a importância de aprender associação de resistores? Lâmpada, torradeira elétrica, chapinha de cabelo, equipamentos que a gente usa no dia a dia que transformam energia elétrica, né, energia da movimentação dos elétrons, em calor. Então, chuveiro, o exemplo mais clássico, exatamente. Muitas vezes a gente vai estudar física e... para que eu estudo isso? Primeiro, para entender o mundo que nos cerca. E depois, para aprender a resolver e solucionar bem uma prova de Enem, por exemplo. Agora a gente parte para a questão? Vamos para a questão. Não. Pera aí, antes da questão, vamos fazer a revisão, né? Acho que eu tenho que... Bora? Bora. Então vem cá comigo. Toda vez que eu falar resistência, você coloca na sua cabecinha que é como se fosse uma lâmpada. E toda vez que eu falar DDP, diferença de potencial, ou tensão, você vai pensar na sua cabeça que é uma bateria. Então aqui é uma forma simplificada da gente montar um mini circuito. E esse circuito ele é constituído basicamente por uma bateria que você liga numa lâmpada e essa lâmpada vai acender. Essa lâmpada acende porque a bateria, que vai estar cheio de energia, e essa energia a gente chama comumente de voltagem da bateria, ela começa a liberar um monte de carga, um monte de elétrons, e esses elétrons vão passar pela sua lâmpada, pela sua resistência, e vão fazer com que a lâmpada converta, transforme energia elétrica da bateria em energia luminosa, tá? Na verdade, em calor, e uma das formas seria a energia luminosa, que é a luz. Então, sai daqui da bateria uma corrente elétrica, que a gente conhece pela letra I, e ao passar pelo resistor, que a gente vai chamar de R. E aí, a bateria, que é conhecida como a letrinha U, ou voltagem da bateria, ou tensão da bateria, ou DDP, diferença de potencial, são sinônimos utilizados. O que a lei de Ohm vai nos dizer? Que a diferença de potencial, ou seja, a voltagem da minha bateria, vai ser o produto da resistência da lâmpada pela corrente que vai ser produzida por ela.
tudo bem? U é igual a R vezes I. Vamos combinar aqui que a voltagem, a energia da bateria vai ser medida em volt, tá? Representado pela letra V grande, V maiúsculo. A unidade da resistência elétrica vai ser essa ferradurazinha de cavalo aqui, que é uma letra grega conhecida como ômega, mas para a gente não ficar falando ômega também o tempo todo, a gente chama de ohm. E a corrente elétrica, ela é medida em ampere. Se você liga o interruptor da sua casa, acendem várias luzes ao mesmo tempo, significa que essas lâmpadas estão associadas em série. E quando você associa as duas resistências da lâmpada, as duas lâmpadas em série, uma do ladinho da outra, a resistência total ela vai ser a soma das resistências de cada lâmpada. E é o seguinte, a voltagem consumida, a energia consumida por cada lâmpada, pela lei de Ohm, U é igual a RI, a gente até brinca, quem vê, ri, traduzindo aqui, a energia que cada lâmpada vai gastar, a voltagem de consumida por cada lâmpada, vai ser o produto da resistência dela pela corrente elétrica, tá? E você pode notar aqui no esquema comigo que a corrente, ou seja, os eletrinhos que vão passar pela lâmpada 1, eles vão passar também pela lâmpada 2. Então, a gente diz que os dois têm a mesma corrente elétrica, tudo bem? Então, a voltagem total vai ser a voltagem da lâmpada 1, tá? O 1, mais a voltagem da lâmpada 2, o 2. Tudo bem? Claríssimo, professor. Beleza. Revisar aqui, então, agora o conceito de associar em paralelo. Associar em paralelo, você não está ligando uma do ladinho da outra, você está ligando em paralelo, ou seja, uma você liga de um lado e a outra lâmpada você liga de outro. É como se você pegasse uma bateria e você colocasse um fio nessa bateria e esse mesmo fio você partisse em dois pedaços. Um para acender uma lampadinha de LED e a outra para acender a outra lâmpada. E o que acontece com os elétrons? Os elétrons, eles vão se dividir. Quando eles chegarem nesse nozinho aqui, tá vendo? Isso aqui é conhecido como nó. Por que nó? Porque ele vai oferecer uma divisão para os elétrons. Ou eles sobem ou eles descem. E aqui uma dica para você. A corrente elétrica, os elétrons, eles sempre vão preferir a lâmpada que tenha menor resistência. Ou seja, a corrente elétrica vai ser maior no resistor que tiver menor valor. Então, na associação em paralelo, como é que a gente calcula a resistência equivalente? O que é a resistência equivalente? É o resultado dessas duas resistências. Se eu substituísse as duas por uma única resistência, a gente chama isso de resistência equivalente, tal qual aqui. Se eu substituísse as duas resistências por uma única resistência, eu chamo isso aqui de resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, o resultado das duas, vai ser 1 sobre a resistência da primeira lâmpada, mais 1 sobre a resistência da segunda lâmpada. Quando as resistências estão associadas em paralelo, as duas vão possuir a mesma voltagem. Então, aqui é como se você conectasse uma bateria nas duas. E as duas vão possuir o mesmo valor de voltagem dessa bateria. Então, eu coloquei aqui para vocês. A voltagem consumida pela resistência 1 é igual à voltagem consumida pela resistência 2. Mas, professor, como é que eu calculo a voltagem? Pela lei de Ohm. Olha lá. U é igual a RI da resistência 1, da lâmpada 1, e U é igual a RI da lâmpada 2, tá bom? Aqui um breve panorama geral para a gente revisar ou até mesmo aprender os conceitos mais básicos de associação de duas resistências e aí a gente vai ver a questão do Enem para poder aplicar esse negócio todo. Vou aqui para a gente já ler essa questão, professor. A questão 110 da prova azul do Enem de 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?
o valor da corrente elétrica tem que ser menor do que o que está escrito lá no fusível quando você compra ele. E é o seguinte, pensa que todas as resistências são torradeiras ou lâmpadas, coisa que facilita o nosso entendimento, tá bom? E aqui você colocou esse dispositivo que é o fusível, esse dispositivo de proteção. E o próprio enunciado vem te dizer o seguinte, que a máxima corrente elétrica suportada por esse fusível, ela vale 500 miliamperes. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Primeiro de tudo, gente, um pouquinho de matemática aqui, conversão de unidade. Mili é um prefixo que a gente usa na unidade que representa 10 a menos 3, ou seja, se você tem esse prefixo aqui, como por exemplo, mililitro, milímetro, mili aparece bastante nas bancas, tá? O que você faz? Você volta 3 casinhas para a esquerda do dado que ele te deu. Então, 500 miliamperes, volta aqui 1, 2 e 3, a vírgula fica aqui, 0,5 amperes. E o ampere é que vai ser a unidade da minha corrente elétrica. Aqui no circuito, essa bateria vai estar alimentando esse bando de resistência que está aí. Mas a gente vai ver que nem metade delas a gente vai precisar se importar. O polo positivo, o polo grandão da minha bateria, a gente vai chamar ele de Azão, A maiúsculo. E o polo negativo, a gente vai chamar de Bzão, tá? Então, se aqui eu chamei de Azão, enquanto eu não encontrar uma resistência elétrica, eu vou poder chamar de Azão, ou seja, até aqui. E do outro lado a mesma coisa, Bzão, enquanto eu não encontrar uma resistência elétrica, eu vou chamar de Bzão. Porque aí a gente vai dividir o nosso circuito e resolver pedaço a pedaço, tá certo? Então, olha só, ele falou que o máximo de corrente elétrica que pode passar pelo meu fusível tem que ter esse valor aqui, 0,5 ampere. E você percebe aqui que essa corrente elétrica, ela está passando por esse resistor aqui de 120? Então, olha só, para facilitar a minha vida, eu vou chamar esse ponto aqui, que é um ponto do meio, de Czão, tá? E primeiro passo, eu vou calcular a voltagem entre os pontos A e C, que são esses dois pontos aqui, A e C. Por esse caminho aqui, eu sei que eu tenho uma resistência de 120 ohms. E eu sei também que a corrente aqui é esse valor que ele me deu. Então, desses dois pontos, a voltagem desses dois pontos vai ser a resistência, que é de 120 ohms, vezes a corrente de meio ampere. Isso aqui vai dar 60 volts. Se eu tenho 60 volts aqui por esse caminho, pergunto a vocês, aqui embaixo também não é AC? É AC também. Então também é 60 volts aqui por baixo. Só que, gente, a corrente aqui, ó, que vale meio ampere, é diferente da corrente aqui, ó, que passa pelo resistor de 60 ohms. Aqui eu vou chamar de corrente 2, porque a corrente que está entrando nesse nozinho aqui, eu vou chamar de corrente total. E quando você pensa na voltagem entre os pontos A e C, mas pelo caminho de baixo, qual é a resistência que eu estou falando do caminho de baixo? 60. Qual é a corrente que eu estou falando do caminho de baixo? I2, que eu não sei o valor. Qual é a voltagem do caminho? É a mesma que eu achei aqui em cima, 60. Repete aqui. Então, quanto vale a minha corrente 2? Vale 1 ampere. Olha que legal. Descobri a minha corrente 2. Tá vendo que nesse nozinho aqui, nesse ponto C, eu tenho elétrons chegando dos dois caminhos. Aqui por cima está chegando 0,5 ampere. E aqui por baixo está chegando 1 ampere, tá bom? Se você parar para observar aqui, a corrente que chega por cima e por baixo vai se unir aqui e vai formar um correntão aqui. Corrente 1 mais corrente 2 é a junção da corrente que chegou aqui por cima, que vale meio, mais a corrente que está vindo aqui embaixo, olha lá, que vale 1. Quanto dá essa conta aqui, gente? 1,5 amperes. Essa é a corrente que vai passar por esse camarada aqui de 40 ohms.
Então acompanha aqui comigo. A voltagem entre os pontos CB, que são esses dois pontos aqui, qual é o resistor que está aqui no meio? 40. 40. E qual vai ser a corrente que está passando pelo 40? I1 mais I2, que eu achei aqui. Olha lá, 1,5. Quanto dá 40 vezes 1,5? Isso aqui vai dar 60 volts. Conclusão dessa brincadeira toda, olha lá, é que a voltagem da minha bateria, que eu chamei de AB, vai ser a voltagem de AC mais a voltagem de CB. Isso aqui vai dar 120 volts. Então é a letra D. Letra D de dado, essa é a resposta. Eu só tenho a agradecer mesmo, Isso, valeu prazer mesmo todo por meu. esse aulão. Cara, Show um de prazer bola. enorme sempre estar aqui com você. Quando a gente pensa em energia nuclear, sempre vem à cabeça a imagem de bomba, radioatividade, bem ficção científica. Mas a energia nuclear também tem um papel bem importante na medicina. Esse foi o tema que levou a nossa convidada a ganhar a Olimpíada Mundial Nuclear. Então vem pra cá, Alice Cunha, por gentileza. Olá. Bom, você apresentou um trabalho sobre medicina nuclear, mas eu não entendi muito bem. Explica pra gente. A área nuclear tem diversas aplicações. Uma delas é a medicina. E na Olimpíada que eu participei, foi a área que eu escolhi falar. A gente usa as aplicações da radiação para tratamentos e diagnósticos de doenças. Mas as pessoas não sabem o que é radiação, né? A radiação é só a transmissão de energia de um ponto para outro. E aí tem diversos tipos de radiação, e a radiação ionizante, que é a que a gente usa nessa área, a gente pode aplicar para medicina. E aí tem raio-x, por exemplo, que são elétrons, feixes de elétrons, tem tomografia, tem até esterilização de equipamentos médicos, por exemplo. Como é que a gente esteriliza a seringa? A gente não pode esquentar o plástico, que senão derrete. Então, a gente pode esterilizar a seringa irradiando, matando os micro-organismos e enviando para os hospitais, para os postos, para eles aplicarem as injeções sem contaminar os pacientes. Então, tem diversas aplicações na área e na Olimpíada eu falei sobre a parte de tratamentos e de câncer, no caso. Eu fiquei curioso com esse lance de tratar o câncer com a radioatividade, sendo que eu sempre ouvi que a radioatividade causa câncer. Então, tudo é quantidade, né? Se você tomar excessos de remédios, você pode ter uma overdose. Se você beber até água demais, assim, você pode passar mal. Então, tudo é quantidade. A radiação é natural. Você tem a radiação do sol. A gente está sendo irradiado agora aqui. A banana tem potássio. O potássio é um elemento químico radioativo. Ele está emitindo radiação. E é uma radiação natural. Super recomendo. Continua comendo banana para os ossos, é muito bom. E tem a radiação artificial, que a gente usa no tratamento do câncer. O Brasil, INCA, por exemplo, faz muito tratamento nessa área e é para tratar o câncer. Fora que tem os outros métodos que a gente faz, que a gente usa para diagnosticar. Pelo que eu entendi, tem muito potencial essa área. Tem. Nós ainda compramos muito, que a gente chama de radiofármacos, que são fármacos, né, remédio, radioativos, no caso, né? E hoje o Brasil está com um projeto de criar um reator nuclear para a produção desses radiofármacos. Conta um pouquinho sobre como é a Olimpíada Mundial Nuclear. Eu participei na edição de 2015. O tema era Técnicas Nucleares para o Desenvolvimento Global, porque a aplicação da área nuclear é imensa. A gente tem a parte de medicina, a gente tem a parte de energia, que são os grandes reatores nucleares, que no Brasil nós temos 2 produzindo energia em Angra. Tem agricultura, tem espacial, o robô Curiosity que está em Marte, lá tirando imagens de fotos para a gente, mandando para a NASA aqui, ele é a bateria nuclear. Vai ficar lá 14 anos sem precisar recarregar, mandando fotos para a gente. Então, assim, a Olimpíada era para falar dessas aplicações da tecnologia nuclear que ajudam o desenvolvimento da sociedade, né, do mundo. E aí eu escolhi medicina porque, na época, minha avó estava passando pelo tratamento de câncer. Então, eu estava sentindo, na família, né, vendo os resultados. E aí, a final da Olimpíada foi em Viena, na Áustria.
lá na Agência Internacional de Energia Atômica, que é assim... O lugar. Centro, o lugar. E lá a gente teve que fazer um discurso, uma apresentação sobre essa área para uma banca. Tudo em inglês. Tudo em inglês, tudo em inglês. Todo o trabalho que foi feito foi avaliado por bancas, por pessoas da área. E lá na final, eu era a única mulher na final. Eu era a única das Américas também. O pessoal era mais da Ásia. E eles anunciaram o vencedor e eu ganhei. E aí o diretor da agência foi, entregou o troféu e foi maravilhoso. Qual foi o prêmio? Quero saber do prêmio. O prêmio foi a viagem para Viena, né, para a final da Olimpíada. A gente pôde visitar os laboratórios da agência ali, ver as pesquisas que eles estavam fazendo. E eu ganhei um troféu também das mãos do diretor-geral da agência, né? E a repercussão depois foi incrível, né? Estou aqui muito por causa dessa repercussão. No estúdio, uma campeã olímpica, por favor. E essa representatividade, né, de ser mulher e estar nessa área que, assim, muitas não se arriscam, né? Como é isso para você? É importante. Eu acho que falta referência, falta mostrar que mulher pode fazer essas coisas, sabe? E incentivar. Então, para mim, foi, assim, uma prova de que o lugar da mulher na ciência é nosso também. E poder falar para as meninas e mostrar que dá para seguir aquela carreira e alcançar e conseguir bons resultados é muito bom, é muito satisfatório. E o bacana é que esse é um tema que ganhou projeção justamente com uma mulher, né? A doutora Marie Curie, é isso mesmo? Então, ela é maravilhosa, ela é uma referência nossa, a história dela é linda. Ela sofreu muito preconceito, foi recusada de universidades por ser mulher. Na época, o Einstein escreveu uma carta para ela, incentivando ela a continuar. Ela é uma inspiração? Com certeza. Mas é uma inspiração, né? A gente precisa de mais representatividade. Então, a gente precisa conseguir conquistar e trazer outras meninas junto, né? E mostrar que mulher tem lugar, sim, na ciência. Eu quero saber da sua história, assim, antes de receber o prêmio, antes de participar da Olimpíada. Eu sou técnica em informática. E aí eu consegui estágio numa empresa na área nuclear, mas era para consertar os computadores. E aí eu olhava para aquele prédio da usina e, o que é isso? O que tem aí dentro que eu não entendo? E no ano que eu fui prestar vestibular, o UFRJ tinha acabado de criar o curso de graduação em engenharia nuclear. Eu falei assim, acho que eu vou tentar esse negócio aí. Mas, assim, me serviu muito na faculdade, porque toda engenharia você acaba tendo aula de programação, tem que fazer uns códigos, então foi muito útil. O meu primeiro estágio no exterior, que foi nos Estados Unidos, foi graças ao técnico em informática que eu tinha. Todo conhecimento é útil. Exatamente. Tem jeito. Foi o que você esperava, a faculdade? Muito melhor. Foi muito sacrifício. Para fugir do engarrafamento, eu chegava 8 horas da manhã na faculdade, saía 9, 10 da noite e ficava no laboratório estudando durante o dia inteiro. Mas as oportunidades que a gente foi criando, porque eu acho que é muito assim, às vezes, o mundo não é muito justo, né? Infelizmente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Mas eu acho que enquanto a gente luta por justiça, a gente também tem que ir criando as nossas próprias oportunidades. Então, eu fui procurando, falando com professores, perguntando, pedia mesmo. Pedia vaga de estágio, pedia tudo. E aí eu tive oportunidades que eu não imaginava antes, né? Eu passei um ano nos Estados Unidos estudando por causa do Ciências Sem Fronteiras, um programa que era do governo. Fiz esse estágio num laboratório nos Estados Unidos. Apresentei um trabalho num congresso feito por uma universidade em Boston. Fui para Viena, né, para a Olimpíada Nuclear. Então, eu consegui, assim, conhecer um mundo que eu não imaginava que lá, morando em Santíssimo, eu ia conseguir por causa da faculdade e de me esforçar para aproveitar as oportunidades. Então, assim, a faculdade, para mim, foi completa mudança de vida. Depois de vencer a Olimpíada, daqui para frente, quais são os seus planos? Continuar trabalhando, fazer o meu mestrado, quero continuar estudando, porque é muito importante continuar estudando, melhorar, sempre tem novas coisas para aprender e continuar buscando ajudar as pessoas a estudarem, a mudarem de vida e a incentivar as meninas a seguirem carreiras na ciência, se for isso que elas quiserem, né? Se não quiser, tudo bem, não tem problema, mas se quiser,
segue, sabe? Não tem esse negócio de não é pra mim. Então é uma paixão que eu tenho, que eu procuro fazer sempre que eu posso, participar desses eventos e tentar incentivar. Alice, muito obrigado mesmo pela sua presença. Parabéns, viu? Obrigada. Sucesso. Já deu pontapé na maratona do Enem? Então acelera, hein? O nosso canal tá te esperando cheio de conteúdo bacana pra te ajudar. youtube.com/TV Escola. Até mais! Daqui virando assim? Bom dia.